Olá, pessoal! A partir da aula de hoje a gente começa a ver apresentadores, né? O que são isso? A gente fala bastante em PowerPoint. O apresentador é um nome genérico para esse tipo de software. São softwares que ajudam a gente a fazer apresentações, né? Utilizando slides com diversos recursos visuais. O PowerPoint é a mais famosa, mas claro, existem outros apresentadores concorrentes. A gente vai utilizar o PowerPoint mesmo, né, que é a ferramenta aí da Microsoft, a mais famosa, mais utilizada, juntamente aí com o Word de processador de texto e posteriormente o Excel como processador de planilhas. Então vamos lá. Então vamos à nossa aula. Bem, só queria lembrar que a gente está usando o Office 365, que é aquela versão online do Office que alunos do IFSP têm acesso. Se algum de vocês já tiver o Office instalado no computador, ótimo, podem usar também. Mas tenham consciência que vai ser um pouquinho diferente, né? Ele tem, na verdade, algumas funcionalidades a mais, né? Enquanto a versão online tem algumas funcionalidades que estão faltando, mas eles são quase idênticos. Então, quando a gente abre aí a nossa tela do Office, a gente tem essas opções aqui, né? Entre outras de softwares que a gente pode acessar. Aqui eu selecionei o PowerPoint e clicamos em Nova apresentação em branco para iniciar um documento. Quando a gente abre o documento, a gente vai ter ali no topo a barra de ferramentas, né? E novamente vai aquela dica, essa barra de ferramentas que a gente está vendo é a simplificada. Eu gosto de usar a barra estendida, que é essa aqui de baixo. Vejam que ela é um pouquinho maior, né? Os ícones ficam maior e eu tenho todas as opções visíveis. Para ter acesso à barra de ferramentas estendidas, eu aperto aqui, ó, na flechinha, esse símbolozinho aqui para baixo no cantinho direito. É bem discreto esse símbolo. Aí a gente consegue ter acesso a essa barra que parece muito mais com a do Office que a gente utiliza no computador. Então vamos lá. Aqui a gente tem a aba Início, né? E o que a gente tem nessa aba? Funcionalidades bem parecidas com a aba Início do Word, né? Que são as funcionalidades de copiar, colar texto. Também posso copiar formatação, de excluir slides, criar novos slides, formatação de texto, né? Aí entra tudo que a gente discutiu nas aulas anteriores. E aqui a gente tem umas opções legais também de criação de formas, né? Então, com essas formas, a gente pode fazer alguns desenhos para auxiliar na nossa apresentação. E aqui eu quero destacar as funcionalidades de criação de slides, né? Então, posso adicionar novos slides à minha apresentação. Posso reutilizar um slide, basicamente copiar um slide que eu já tenho e alterar o layout. O que é o layout? Né? As cores que eu utilizo, os desenhos? Não. É a organização do texto no meu slide. Então, geralmente a gente tem o slide inicial, que tem um título grande, né? O nome da pessoa que está apresentando, e os slides seguintes geralmente tem um título no topo, né, o título daquele slide, e um corpo do texto. Né? Então, essa organização desse slide é o que é chamado de layout. As cores, as configurações, né? Por exemplo, aqui do meu que eu tenho um risquinho verde embaixo, aqui que está com essa cor vermelha, aqui no topo sempre tem o símbolo do nosso campus. Isso é o que a gente chama de design, então são coisas distintas. Layout é essa organização, né? Que eu tenho aqui um título e aqui o corpo do slide, e o design vão ser essas enfeites, né? Entre aspas, né? As modificações que a gente faz na visualização. E outra funcionalidade bem legal que fica na aba Início, também fica na aba Inserir, é a ferramenta de formas. Aqui a gente pode colocar setas, círculos, quadrados, né? E essas diferentes formas, elas ajudam a gente
simplificar a nossa apresentação. Então, às vezes a gente tem que mostrar destacar algum ponto numa imagem, destacar algum ponto no texto. Então, eu posso fazer um círculo, né? Ou posso colocar uma flechinha. Então, é bem legal utilizar esse recurso no PowerPoint. Então, vou mostrar um pouco das funcionalidades, né, que eu comentei aqui nos slides. Abri uma nova apresentação vazia. Vejam que ele já tem um novo slide aqui pra gente, né? Sem nada. Vou alterar o nome do arquivo. Vou colocar a minha apresentação. E nesse primeiro slide, que vai ser a capa, eu vou simplesmente colocar um título aqui, FSP Capivari. Vou colocar o meu nome. E vocês já podem ir observando aí que essa aba início, ela possui funcionalidades muito parecidas com o que a gente viu no Word, né? Inclusive essas de formatação. Vou alterar um pouco a formatação aqui, né, para ficar diferente. Coloquei meu nome de outra cor, coloquei em negrito, azul. Vou colocar a cor do if aqui, que é verde. Vou criar um novo slide. Ele mostra diferentes layouts. Eu vou pegar esse layout clássico, que é o de título e conteúdo, né? Vejam que tem os outros tipos, como da capa também. Vou completando aqui com textos genéricos, só para a gente testar as funcionalidades. Então, ali eu colocarei o meu título. Aqui eu coloco um texto qualquer, texto 1, texto 2, texto 3, certo? Eu vou adicionar algumas formas, que são as funcionalidades diferentes que a gente tem aqui, que não tem no Word nessa versão 365. Vou adicionar uma seta. Eu posso mudar a formatação dessa seta. Veja que ali em cima, ó, ficou um forma em vermelho. Eu posso clicar nesse forma em vermelho e ali eu altero a cor dessa seta. Eu posso criar uma caixa de texto aqui, eu posso alterar o estilo dessa seta lá nesse menu de forma. Então, posso modificar várias coisas. Então, colocar uma dessa outra seta, onde já tem alguns estilos prontos. Vou inserir um círculo. Esse círculo ele veio completo em azul. Eu posso fazer ele ficar de outra cor, por exemplo, a própria cor branca. Posso alterar a borda, a cor da borda dele. Colocar uma borda aqui em azul escuro. Posso também, eu coloquei em branco, em vez de branco eu posso colocar sem preenchimento, que é melhor ainda, que ele fica transparente. E aí eu posso colocar ele em volta do meu texto, por exemplo, para destacar. Então, vejam que tem essas funcionalidades que são bem úteis quando a gente quer destacar certa parte da nossa apresentação. Em seguida, a aba inserir, também bastante parecida com a do Word, inclusive ainda mais parecida com a do Word instalado para computador, porque o Word no computador tem essas opções de incluir ícones, incluir essa Smart Art, formas também, que eu senti que é algo que falta no Word online, né? Esse a gente, ainda bem que tem aqui no PowerPoint. Então, a gente tem inserção de tabela, que a gente já viu como faz, inserção de figuras também, formas, ícones, Smart Art. O que é Smart Art, né? Na verdade, são formas, mas elas já estão organizadas de alguma forma inteligente, né? Parecendo lista, parecendo pirâmides, né? Fluxogramas. Então, vai vir uma organização diferente para a gente colocar os nossos dados, a nossa informação e exibir nos slides. A gente também pode inserir caixas de textos adicionais, rodapé, né? No rodapé inclui aqui o número do slide, que é
considero uma funcionalidade importante. Também áudio e vídeo, inclusive aqui o vídeo online, a gente pode incluir vídeos do YouTube nos nossos slides. É uma funcionalidade bem interessante também. Aqui deixei uma referência, né, de como que a gente faz a inclusão de número dos slides. Então, a gente vai lá na funcionalidade do inserir rodapé. Quando a gente clica, aparecem essas duas opções. Se eu quero inserir rodapé, ou o número do slide. Se eu selecionar o número do slide, do lado direito da tela, eu vejo essas opções aqui, né? Que eu posso configurar o rodapé. Então, aqui, se eu marcar essa checkbox, né, essa caixinha, eu posso escrever um texto que vai ser exibido em todos os rodapés. Aqui eu posso marcar para exibir o número do slide e marcar para não exibir, né, nem o rodapé, nem o número do slide no slide de título, ou seja, o primeiro slide. E vou mostrar na prática como que a gente faz isso. Bem, então vamos aqui no inserir, eu posso inserir também slides, né? Inserir tabelas, imagens, coisas que a gente já praticou ali no Word. Formas também já coloquei ali, que tem na aba início. Eu posso inserir ícones, eu acho uma funcionalidade bem legal, tem um bom acervo de figuras para usar nas aulas, nas apresentações, né? Incluir um reloginho aqui para a gente ver. A Smart Art, como eu falei, para fazer fluxogramas, para fazer coisas desse tipo. Então, inserir uma qualquer aqui, eu poderia colocar um texto indicando o que a gente vai aprender em cada uma das aulas em ordem. Por exemplo, Word, PowerPoint, e Excel. Vejam que fica um gráfico bem legal para utilizar na apresentação. Eu posso também clicar ali, ó, que apareceu o menu Smart Art, colocar a cor. Eu posso aumentar ou diminuir essas formas. Então, é um recurso muito interessante do PowerPoint. Bem, além disso, eu também posso incluir outras caixas de texto aqui, né? Então, incluir bem lá no meio, escrever um texto qualquer. Então, mais um texto. Vou colocar um título aqui também no nosso slide. Aí, incluir um rodapé. Aí, como eu falei, a gente pode colocar um número do nosso slide e marcar para não exibir no primeiro. Então, apliquei, vejam que já apareceu o número, né? A funcionalidade de colocar rodapé pode ser interessante também. Então, aqui eu vou escrever a sigla da nossa disciplina em B1, em todos os slides, com exceção do primeiro, eu vou ter essa legenda. Fica bem, um recurso bem bonito também. Aí veja que aqui, ó, cliquei no reloginho, se eu tenho elementos gráficos, eu posso alterar a cor do relógio também. Ou seja, eu posso incluir, né, qualquer ícone e alterar a cor dele para ficar combinando com o meu tema. E nos vídeos eu posso incluir aqui, ó, vídeos do YouTube, só colocar o link que eu consigo exibir um vídeo. A aba Design é a aba que vai permitir a gente mudar o estilo da nossa apresentação. A gente tem alguns temas prontos. Eu recomendo sempre usar alguns temas mais discretos. Esses temas muito coloridos aqui acabam sendo, além de cansativos, eu não considero muito profissional, sabe? Eu considero um pouco exagerado. Então, a gente acaba utilizando alguns temas mais sóbrios, mas vejam que além da seleção do tema, tem aqui, ó, variantes. E nessa variante a gente consegue trocar as cores. Então, eu posso, por exemplo, escolher um tema, esse azul aqui, mas escolher uma variante verde para combinar com as cores do IFSP. Então, vou aplicar um tema aqui na nossa apresentação. Eu gosto de temas mais sóbrios, né? Vou escolher
esse aqui, né? Que é uma fonte bem bonita, diferente. E vejam que muda em todos os slides, né? Eu fico com uma temática única. Posso alterar aqui a cor, por exemplo, foi para esse verde que combina mais com o FSP. Posso utilizar essa seção aqui do lado, designer, para escolher versões ainda mais diferentes. Vejam que aqui eu fiquei com a letra mais séria, né? Ficou bem legal. Vou testar mais um tema, esse aqui, que é mais simples, que é parecido com o que eu uso, né? Só que marrom. Ali ficou com a letra branca, troquei para ficar correta a cor. Vejam que é um design simples, porém bem bonito, legal da gente utilizar. Posso escolher a cor verde, que eu fiquei com tudo verde, combinando com o tema do nosso campus. A gente tem também a aba transições, né, que serve para quê? Ela vai colocar uma animação na transição de layout, ou seja, na mudança de layout. Quando eu estiver no modo apresentação e passar de um slide para o outro, vai ter uma certa animação entre aquela troca de slides, né? Pessoalmente eu não gosto muito, eu também acho que fica pesado e não fica tão profissional. Mas dependendo, né, do que vocês estão trabalhando, por exemplo, uma apresentação mais animada, assim, para o curso, pode ser um recurso legal de utilizar. E a aba de apresentação de slides, que na versão do Office 365, né, na versão online, ela é muito simples, ela basicamente só permite a gente fazer uma apresentação, né, do começo ou do slide que a gente está selecionado, né, que seria o slide atual, fazer uma apresentação ao vivo, ou usar aqui legendas, né, configurar legendas para acompanhar nossos slides. Para apresentar os slides, eu não preciso acessar essa aba, eu tenho um atalho lá embaixo, né, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui na aba apresentação, eu tenho a opção de clicar para apresentar lá em cima, né? Posso pôr para apresentar do começo, do atual e tal. Ou lá embaixo, tá vendo? Tem um símbolozinho aqui, ó, tá sempre presente. Se eu clicar nele, eu inicio a apresentação. Geralmente a gente usa esse atalho para iniciar a apresentação, né? Se eu apertar com o mouse ou apertar a seta direita aqui, ele troca os slides para mim. Então, bem simples. Aba animações, né? O que essa aba faz? A gente pode animar objetos nos meus slides. Esses objetos podem ser qualquer coisa. Pode ser texto, pode ser imagem, pode ser ilustração, formas. E basicamente é fazer eles aparecerem e desaparecerem da tela com algum efeito. Quando utilizada em excesso, as animações elas são não ficam tão legais também, né? Não ficam tão profissionais, mas se utilizadas de boa forma, é um recurso muito interessante. Por exemplo, quando que eu utilizo a animação, que é um bom caso? Estou explicando um texto e aí eu coloco setinhas aparecendo, né? Em cada momento que eu vou falando. Aqui na apresentação eu uso esse laser pointer, mas eu poderia estar fazendo setinhas aparecerem, apontar para cada item que eu estou explicando. Eu poderia também utilizar para mostrar imagens, sei lá, uma após a outra. Estou explicando algum tema falando sobre animais, por exemplo. Aí eu estou falando de mamíferos, aperto, aparece uma imagem de mamíferos. Em seguida eu falo de aves, aperto, aparece uma imagem de aves. Então, a informação vai aparecendo aos poucos, né? Então, a gente utiliza esse recurso até para ajudar a gente a falar durante uma apresentação, né? Às vezes eu jogo muita informação na tela e aí eu fico ansiosa para falar sobre tudo aquilo. Então, por que não exibir aos poucos, né? E para eu apresentar melhor. Então, eu vou mostrar ali um breve exemplo.
Então aqui eu vou colocar 2 animações na flechinha e no círculo. Cliquei no círculo, clicar aqui em animações, vou escolher uma forma dela aparecer. No caso eu vou escolher aqui, ó, vamos ver, esse caixa, né? Vai aparecer como se fosse uma caixa. E a setinha eu vou simplesmente clicar no aparecer. Então façam isso vocês, cliquem no modo apresentação e vejam o que vai acontecer, como que isso vai ser animado. A aba revisão, bastante parecida com o que a gente tem do Word, né, com verificação de ortografia. Geralmente a gente nem entra aqui para verificar a ortografia, né, a gente vai fazendo à medida que vai aparecendo no nosso texto. Então, se meu texto apareceu em vermelhinho, quer dizer que ele tem algum problema, tá errado, aí eu já clico, né, já corrijo aquele texto. Mas aqui eu também posso adicionar comentários e ver alterações que foram feitas. É um pouco utilizada essa aba no Office 365. Bem, por fim a gente tem as abas Exibir, né, e a aba Ajuda. A aba Exibir, nesse Office 365, ela não tem muita funcionalidade, só permite dar um zoom, colocar anotações. E a ajuda também, ela é bastante simples, ela permite acessar essa ajuda aqui, que é nada mais que um acesso rápido ao tutorial do PowerPoint. Funciona mais ou menos. E entrar em contato com o suporte, que a gente não vai ter muito retorno, né? Mas podem testar as funcionalidades aqui, vejam como que é. Bem, é isso, pessoal. Mais efetivo que a ajuda é o tutorial aqui oficial do Office em português, que eu deixo o link para vocês. Então, não sei fazer algo específico no PowerPoint, quero aprender. Esse tutorial é bem passo a passo, é bem legal. E aquela sessão de ajuda nada mais é do que um atalho para esse tutorial. E pratiquem, né? Vejam quais dúvidas vocês têm, para a próxima aula a gente trabalhar isso, né? Tirar essas dúvidas. Até mais!